tudo bem? Desde já quero agradecer a todos que estão participando do meu canal. Desde já o Éder Zoe aqui está agradecendo a vocês. Muito obrigado por tudo. Vamos continuar sobre o Apocalipse? A terceira aula que fala sobre o resumo da Bíblia para chegarmos a falar sobre realmente o final das últimas coisas. Pai amado, Pai querido, desde já te agradeço que o Senhor venha no nome de Jesus, o teu Filho amado, trazer-nos uma revelação do teu Espírito para o nosso Espírito, para que venhamos entender os mistérios da tua palavra ali revelada já em Apocalipse, mas que possamos entender a Bíblia, Pai, para que quando chegar no Apocalipse, venhamos a entender todos os mistérios e projetos a qual o Senhor já revelara para o teu filho João ali na ilha de Patmos. Muito obrigado por tudo. Amém, no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, para você entender a Bíblia, ler a Bíblia toda, se você entender esses 7 temas principais, você vai como se tivesse lido a Bíblia toda, porque você vai passar a entender a Bíblia. É óbvio que você tem que ler a Bíblia toda. É muito bom você ler a Bíblia, mas muitas vezes as pessoas não têm esse tempo. Então, 7 temas principais. O primeiro tema eu já tinha falado, que é o Deus triuno. O segundo tema fala sobre a criação. Você pode ver, quando você lê a Bíblia, mais que você vai ouvir falar é sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois você vai ver muito falar sobre a criação. Tem todos os livros, praticamente, falando sobre a criação. Em Gênesis, está em Apocalipse, está escrito, de Gênesis e Apocalipse está escrito sobre a criação. Quando você abre no livro de Salmos, fala sobre a criação. Quando você abre no livro de Jó, fala sobre a criação. E então eu estava falando sobre a criação, foi até quando acabou o último vídeo, sem terminar. Mas a criação basicamente foi Deus criar os céus, a terra, tudo que há na terra, os animais, as florestas, as árvores, a natureza. Deus criou o homem, criou os anjos também. E também criou Lúcifer, que foi um anjo que caiu. Eu também quis falar sobre um pouco de justiça, porque tudo que Deus faz é justo e perfeito. Quando Deus criou tudo, Deus criou justo e perfeito. O que aconteceu? Houve uma injustiça no céu, ou seja, algo que saiu errado. Não da parte de Deus, mas que nasceu no coração de Satanás, no coração de Lúcifer, que foi querer ser maior, melhor do que Deus. Houve então uma injustiça, ou seja, algo que estava encaixando, que não estava mais encaixando. Então o que Deus teve que fazer? Deus teve que fazer um projeto para restaurar esse desencaixe. Uma terça parte dos anjos, a qual Lúcifer liderava, também foi tirado do seu posto. Então tudo que Deus faz é perfeito, algo ficou vazio lá no céu. Uma terça parte dos anjos desceram com Lúcifer também, ficaram das regiões celestiais, vagando praticamente para atormentar a vida de todos nós aqui na Terra. Então o que eu estou querendo dizer para você que está me vendo, entenda, tudo que Deus faz é perfeito e justo. Logo, quando Deus criou o homem com um propósito esse maravilhoso, de restaurar a sua justiça, e também para mostrar para os anjos que ficaram lá na Terra, lá nos céus, que Ele é soberano e também tem os meios sábios e mostrar a sua natureza. Até então, Deus não tinha se revelado para os anjos, a sua natureza, como Ele é. E até então os anjos aprendem com a gente todos os tempos, até quando nós nascemos lá no Jardim do Éden. Amém? Queridos, eu quero dizer algo para você. A criação, Deus, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai, a palavra Pai é aquele que cria do nada. Deus criou tudo do nada, apenas com a sua palavra, que é autoridade. Apenas com a sua palavra Ele disse, haja e ouve. Então a autoridade que Deus nos deu, com a sua palavra, de nós chegarmos a lugares que nós nunca chegamos, é apenas com a sua palavra. E onde eu estou querendo chegar com isso? Por quê? Primeiro foi Deus triuno. Segundo, a criação. Terceiro, Israel. Por quê? Porque o homem ele caiu. E por ele ter caído, mais um plano de Deus ficou adiado. Ou seja, Deus queria restaurar, fazer justiça nos céus,
através do homem, porque o homem se tornou aqui a sua imagem e semelhança aqui na terra, para que ele viesse a vencer Satanás, porque Deus ia se revelar aos poucos ao homem, para que o homem venha entender os mistérios de Deus e assim o homem tornasse filho de Deus. Porque no começo o homem era filho de Deus, mas como o homem pecou, ele tornou-se filho do diabo, filho do pecado. Então o que acontece? Ficou um plano que meio que adiado. Deus não matou o homem porque o homem ainda não conhecia Deus por completo. Então seria uma injustiça Deus fazer isso. Então Deus, por sua misericórdia, projetou. E também a palavra de Deus diz que Deus amou o homem. Deus diz que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Uau! Então eu entendo também que houve um sentimento diferente de Lúcifer. Lúcifer, Deus não teve sentimento, mas para nós Deus teve um sentimento. Porque quando ele olhou para a gente, ele olhou para a gente como um filho de verdade e não como uma criatura, que nem os anjos, que nem Lúcifer. Vocês estão entendendo? Então Deus olhou para nós e viu como filho, algo verdadeiramente parecido com ele, que tinha as mesmas natureza. Uau, legal. Só que, infelizmente, o homem pecou. E que é interessante que quando o homem peca, Deus ele olha para a terra e agora ele vê a terra corrompida, ou seja, cheia de pecado, cheio de erros. E de repente ele olha e fala assim, o que eu vou fazer agora? Qual é o projeto para restaurar e para que a justiça venha a ser realizada? Então tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E nenhum plano de Deus, na verdade, se frustra. Pode ser adiado, mas frustrado nunca. Deus nunca se frustra. Quando Deus criou os céus e a terra e fez o homem, Deus deu tudo para o homem. Porém, o homem entregou tudo isso para Satanás. É por isso que quando Satanás levou o Senhor Jesus para aquele monte e falou assim, que tudo isso aqui é meu, porque me deram. Lembra que ele falou isso para o Senhor? Quando Jesus ele ficou 40 dias no deserto. E engraçado que o Senhor não indagou ele. Tá errado, rapaz. Quem fez isso aqui foi tudo meu pai. Ele não falou isso. O Senhor Jesus sabia que realmente Satanás estava falando algo que realmente é verdade e não poderia tirar dali. Então o Senhor tinha que conquistar. Olha só, uma coisa é conquistar, outra coisa é usurpar. Satanás usurpou, ele mentiu, ele enganou o homem. Mas o Senhor Jesus nunca enganou o homem, Deus nunca enganou o homem. E Deus ainda falou, ó, se fizeres isso, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Então Deus teve agora que fazer um outro projeto também para restaurar a justiça aqui na terra, porque tudo estava perfeito até o homem cair. Por causa que o homem caiu, a Bíblia fala que trouxe maldição para a terra. Essa maldição foi primeiro aos animais, às plantas, tudo, a natureza, e depois veio ao ser humano. Olha só que interessante, querido. Então tudo que Deus faz é perfeito e justo. Só que como houve injustiça aqui na terra, agora Deus teve que fazer um projeto também para restaurar a terra e também os homens daqui da terra. Interessante que lá no céu ainda havia um projeto de justiça para ser restaurado, mas aqui também. E agora? Os dois lugares estão faltando um conserto, algo que Deus precisa fazer para restaurar. Restaurar tudo que ele faz é perfeito. E se alguém chega e desfaz aquilo que ele fez, ele conserta. Mas quem tem que consertar é o próprio Deus. Para o próprio Deus vir à terra, ele não podia agora chegar de qualquer maneira. Por quê? Porque a terra agora foi dada ao diabo. Os homens deu ao diabo. Olha que interessante, o próprio Deus que fez o homem, que fez os céus, que fez a terra, que fez o próprio Satanás, agora estava praticamente que impedido de entrar aqui na terra, porque foi dado a Satanás. Então olha o que Deus teve que fazer. Deus teve que fazer um projeto, porque se ele viesse sem uma autorização humana, haveria o que na terra? Uma injustiça. E o próprio diabo poderia indagar isso de Deus. Como é que você vai pegar algo que foi me dado? Está errado. Então o que Deus teve que fazer? Deus teve que fazer um projeto através de um homem chamado Abraão. De Abraão saiu Israel. Israel quer dizer aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Por que eu estou falando isso para você, querido? Estou querendo dizer algo
maravilhoso. O primeiro tema principal é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O segundo tema é a criação. E você vê que essa criação deu dor de cabeça para o Senhor, porque dois seres que Deus criou teve um problema seríssimo de quê? De ter saído pecado. Pecar quer dizer errar o alvo, saíram da rota. E depois da criação, Deus teve que fazer um projeto de restauração aqui na terra. Com isso, Deus também restauraria os céus. Qual é? Israel. Israel, aquele que lutou com Deus, prevaleceu. Quando Deus chamou Abraão, Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eis que vou te levar para uma terra que você não conhece. Abraão simplesmente acreditou no Senhor. E olha que Abraão não era uma pessoa, podemos dizer, queridinha do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele era da terra de Ur, dos caldeus, e ele também era idólatra, ou seja, era uma pessoa comum como qualquer outra. A diferença é que Deus olhou para ele, talvez viu algumas características de líder, algumas características que ele não iria voltar atrás, e provavelmente escolheu ele por essas características, e também porque o amou, e simplesmente o amou, o chamou e escolheu, não tem jeito. Deus escolheu Abraão, e quando Deus escolheu Abraão, e falou para Abraão que ele iria ser um povo aonde seria a referência na terra da adoração, e dali sairia o Salvador. Por que Deus chamou Abraão? Abraão, na verdade, ele veio da linhagem de Sem. Lembra de Sem? Quem é Sem? Sem veio da linhagem de Noé. Noé teve 3 filhos: Sem, Jafé e Cã. Cã, Sem e Jafé. 3 filhos. Interessante, 3. Vamos lá. 3. Deus começa a resolver o problema do pecado aqui na terra a partir dessa geração. A partir dessas 3 gerações. E lá no céu teve uma parte, ou seja, um terço dos anjos caíram. Olha só, a Bíblia fala que teve 3, um terço da parte dos anjos caíram, ficou 2 terços lá. A palavra diz que Noé teve 3 filhos, e desses 3 filhos também saíram aqui as descendências que hoje existem. Existe então uma descendência que está amaldiçoada, que é de Cã, e existe uma descendência que está perdida, que é de Jafé, e existe uma descendência que está escolhida, que é a descendência de Sem. A descendência de Sem é a descendência de Sem é a descendência do povo de Israel. Todo o povo de Israel, aqueles que saíram da entranha de Israel, é uma descendência escolhida pelo Senhor. A Bíblia fala que no final dos tempos, no último minuto, na última trombeta, quando acabar a última tribulação, o Senhor, o próprio Senhor Jesus vai vir e vai salvar o povo de Israel. Então o povo de Israel é uma nação escolhida, independente se eles aceitam Jesus agora ou não, porque lá na frente o Senhor ainda tem um projeto. Você fala, por quê? Porque o Senhor escolheu através de Abraão e fez uma aliança, e a aliança do Senhor não é quebrada. Apesar de eles não aceitarem Jesus hoje, a Bíblia fala que eles vão se render ao Senhor Jesus no último dia, eles vão se converter ao Senhor Jesus, ou seja, querendo ou não querendo, eles vão aceitar Jesus, mas no último minuto. Porém, eles não deixam de ser um povo escolhido. Então, a geração de Sem é uma geração hoje escolhida. Existe uma segunda geração, que é uma geração perdida. Essa geração é a geração de Jafé, que misturou-se com a geração de Cã. Só que existe uma geração de Cã que é praticamente perdida mesmo. Nunca vai se converter, por mais que queira. Interessante, então. Uma geração que se misturou com essa geração, uma geração que está aí, separada. Uma geração que se misturou com essa geração. E agora tem uma geração chamada de gentios. E existe uma geração perdida. A Bíblia fala, eu digo para você que existe uma geração perdida. Essa geração perdida é a geração que a Bíblia fala que uma terça parte dos homens irá morrer. O Senhor irá matar, o Senhor irá destruir, porque eles não vão se converter, mesmo eles vendo todos os sinais na terra do Senhor, eles não vão se converter. E o Senhor descendo do céu, a Bíblia fala que eles vão contra o Senhor. A Bíblia chama isso de vidima, ou seja, do grande pisar no lagar. Olha que interessante. Então existe uma terça parte que está escolhida pelo Senhor,
porém eles não aceitam Jesus Cristo, porém o Senhor ainda tem que dessa geração aqui está os filhos de Deus convertidos porque creram no Deus de Israel, que esses é a igreja que nós fazemos parte dessa turma, porque nós cremos, então estamos também escolhidos do Senhor. Não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi para que vades e deis frutos. Existe uma geração que é perdida, que não conhece Jesus, porém está misturada, porém essa geração precisa conhecer Jesus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, é por isso que nós precisamos levar. E existe uma geração que, por mais que você fale do Senhor Jesus, por ela nunca ter se misturado e ter vindo de Cã, ela nunca vai se converter. É uma geração perdida de verdade. É uma geração que não quer saber de Jesus. É uma geração totalmente endemoniada. Então por isso que você vê que muitas pessoas nunca se convertem ao Senhor Jesus, nunca querem saber de Jesus. Por mais que você queira falar, existem nações que o Evangelho não entra de jeito nenhum. Então provavelmente essa geração é uma geração perdida, onde o próprio Senhor Jesus diz que não tem mais parte com essa geração. E o próprio Senhor vai, infelizmente, separá-la como bodes e as ovelhas. Então existem nações, países, existem lugares, existem pessoas que fazem parte dessa geração, infelizmente. Bora lá. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você que quando Deus chamou o povo de Israel, Deus chamou o povo de Israel para separar essa geração e através dessa geração salvar os gentios, que é essa geração perdida. Amém? É interessante isso, que você vê que existem homens tão malignos e tão endemoniados, fazem parte até mesmo da política, que você olha para eles e fala assim, não é possível que esse cara não tenha temor a Deus, não é possível que esse cara faça tantas coisas erradas. É porque essas pessoas estão perdidas mesmo. Elas não querem saber de Deus. O Deus dela é o diabo, é o demônio. O diabo mesmo fala para elas. Existem muitas coisas ocultas por aí que nós conhecemos e sabemos. Interessante que os governos começaram aonde? No Egito. No Egito. A Bíblia fala que foi no Egito, aonde começou a ser construída a Torre de Babel. A Torre de Babel, pode ver que lá na frente se transforma Babilônia, aonde foi uma terra totalmente de idolatria. E da Babilônia, lá em Apocalipse, chama-se a Grande Babel. Babilônia, a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Ou seja, mas nasceu lá no Egito. O Egito foi o primeiro governo, são 7 governos. São 7 governos que logo lá na frente a gente vai estar falando sobre esses 7 governos que sustenta o império do anticristo. Que vai sustentar o império do anticristo. Esses 7 governos começou pelo Egito. Egito, Síria, aí depois veio Babilônia, aí depois veio os Medos Persas, depois veio a Macedônia, veio o Romano e no final o Império Romano. Amém? Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer para você? Deus chamou o povo de Israel para fazer essa diferença. O povo de Israel, então, ele iria começar o projeto para salvar essa geração. Tanto é que o Senhor Jesus, toda vez ele falava isso. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me aceitaram. Então o Senhor veio para salvar uma geração. Deus veio para salvar um povo. Entendeu? Porém, esse povo não aceitou. Então o Senhor abriu o projeto para o outro povo que estava perdido. Eu vim salvar aqueles que estavam perdidos. Então existe uma geração perdida que precisa conhecer Jesus. Essa geração é a geração de Jafé. E existe outra geração que é totalmente perdida. Essa é uma geração que é 1/3 parte da humanidade. Essa geração a gente não sabe quem é. A gente não tem a mínima ideia. Provavelmente é aquela geração que você vê que não quer saber de Deus de jeito nenhum. Não querem saber de Jesus Cristo, não querem saber do Espírito Santo, não querem saber de igreja, não querem saber do Evangelho de Deus. São gerações perdidas. Vocês estão entendendo? Gerações perdidas. Essa geração Deus vai destruir. A Bíblia fala que, mesmo tendo o Evangelho, a Bíblia fala que eles não vão querer se converter. Eles não vão querer se converter. Querido, é algo profundo que eu estou dizendo para você. Por isso que você tem que entender o Apocalipse lá na frente. Porque você precisa entender. Por isso que tem as gerações na Bíblia. Por que tem as gerações na Bíblia? Para que você venha entender a palavra de Deus. As gerações vêm falando sobre gerações, isso. Você vai ver lá que a geração de Jafé
A geração de Sem, que da onde saiu Abraão. Abraão saiu Isaac e que depois saiu Jacó. Israel, aquele que lutou com Deus, prevaleceu. E da onde saiu 12 tribos. E as 12 tribos tem muito a ver lá na frente que nós vamos falar. Amém? Então, o primeiro é o Deus triuno. O segundo, depois do Deus triuno, é o Deus triuno. O segundo é a criação. E agora Israel. Tá faltando ainda 4 para a gente conhecer a Bíblia. Então você vê que a Bíblia está andando. Está andando. Daqui a pouco vamos falar sobre isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.